Olá a todos, um prazer estar aqui reunido. Gostaria inicialmente de agradecer à organização do evento que me convidou para falar um pouco do trabalho, o trabalho que nós realizamos aqui na Embrapa Gado de Corte, que é trabalho da Embrapa, como não podia deixar de ser. E é com orgulho que a gente apresenta um pouco sobre pecuária de precisão, no caso, para bovinocultura de corte. Vale a pena dizer que muitos desse trabalho, desse conhecimento gerado, já está sendo aplicado em outras espécies, né? Tem para ovinos, tem para caprinos. É muito interessante e eu espero colocar um elefante dentro de uma caixa de fósforos, porque é pouco tempo, porque o assunto é muito grande. Então, o que a gente pode pensar sobre a pecuária de precisão? Nada mais é do que a tentativa de otimizar as etapas do processo de produção. Utilizando sensores biocompatíveis que possibilitam a estratégia na gestão, na informação, por meio de software, de hardware, plotando índices e daí por diante, um controle absoluto da produção animal, né? O monitoramento efetivo e controle de etapas de produção, evitando a aplicação de práticas inflexíveis. Bom, o que acontece? Vale a pena dizer que a precisão em si, ela pode ser feita com lápis e papel. Se eu anotar tudo que eu observo, tudo que eu executo durante a produção, no caso bovinos, eu terei precisão absoluta, né? Se eu for rigoroso, o dia que aconteceu tal fato, qual a ração que eu apliquei, quantos quilos o animal pesava, o dia que pariu, o dia quantos quilos nasceu o bezerro, eu terei uma precisão bastante forte, né? Uma precisão bastante precisa. Mas o que nós pretendemos? É automatizar tudo isso. Não vale a pena essa precisão, nós já temos. O que nós queremos agora é automatizar. Não é que não vale a pena, é que é muito trabalhoso em pecuária, extensiva principalmente, é muito trabalhoso movimentar os animais de lá para cá, para poder pesar, para poder a vaca que vai parir, que ela pare sozinha lá no campo. Isso tudo é muito difícil, então nós tentamos automatizar ao máximo. Daí, a pecuária de precisão, ela acaba se confundindo um pouco com a automação. E nós vamos mostrar vários sensores, né, vários coletores de informações, de informações, que vão poder entrar no nosso sistema de gestão. Para trabalharmos com isso tudo, na Embrapa Gado de Corte, nós criamos um laboratório, que no caso é o Mangueiro Digital. E o Mangueiro Digital, ele ganhou muita força e evoluiu demais quando nós fizemos a parceria com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Então, esse trabalho do Mangueiro Digital hoje está muito próximo, principalmente com a Universidade Federal daqui do estado, do Mato Grosso do Sul, onde nós já temos até um curso de mestrado. Curso de mestrado profissionalizante aplicado em ciência da computação, pecuária de precisão. É um nome bastante interessante, mas é isso. O mestrado ele tem que ser profissionalizante, e nós temos que entregar os alunos, no final da tese, um produto, seja software, seja hardware, seja software na apresentação aplicativo, não importa, nós temos que ter algo pronto para ir para a sociedade. Olha, e um dos assuntos bastante interessantes que nós podemos dizer, que nós conseguimos fazer, foi a predição do comportamento bovino com sensores de posição e movimentação, que nós até pudemos, no final desse trabalho, diagnosticar cio e diagnosticar, predizer o momento do parto. Então, olha só, nós associamos sensores de temperatura
do corpo, frequência de movimentação, quantas vezes a vaca bebia água, se ela ficava parada ou não, e o ciclo estral do animal, porque nós tínhamos isso em memória, né, num sistema que gerenciava cada uma das fêmeas, e isso tudo acoplado em uma inteligência artificial, a gente conseguiu, por esses sensores de posição e movimentação, dizer até o dia do parto do animal. Bom, já vem antigo esse trabalho, né? Nós fomos fazer pós-doc lá no Canadá, com geomática, e desde lá nós já estávamos com essa visão de poder controlar, inclusive, a lotação das pastagens pelo pasto brasileiro, pelo território brasileiro. São só algumas chamadas da importância desse assunto hoje em dia, né? Não só para o Brasil, como para o mundo. Nós tivemos já vários parceiros em projetos. Essa imagem apresenta à direita, lá tem o INTA, né? O pessoal da Argentina, do Uruguai, o CIRAD, descendo ali da França, a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, temos financiamento de o Ministério e outros escritórios de financiamento, a Embrapa, o OTAG foi o projeto, é o nome do projeto que nos levou para o pós-doc lá no Canadá, e nós trabalhamos na Université Laval, que é lá em Quebec, CEMACAF, que é na França também, Procisur, que é aqui um grupo no Cone Sul da América do Sul, para fazer rastreamento e controle de animais, e o Bright Animal, que também nós participamos, é um grupo mundial, onde se discutia demais a parte de automação, não só em bovinocultura, não só com animais, mas automação da humanidade como um todo, aeroportos, hospitais e outras espécies de animais, e trânsito de automóveis. Esse grupo estuda todo o rastreamento e nós estávamos nessa chamada do Bright Animal. Fizemos aqui em Campo Grande já o primeiro simpósio brasileiro de pecuária de precisão, foi em 2014, era para nós termos feito mais, e logo sairá, mas o que acontece? Já está tão forte esse assunto que já está clamando pelo próximo simpósio e mais reuniões sobre o assunto, e por isso mesmo o agradecimento ser muito forte nessa oportunidade de nós podermos falar agora aqui, né, no evento de Tocantins. O CNA está sempre nos convidando, como foi aqui na Exposebu, apresentar com bastante força todos os trabalhos que nós já fizemos em pecuária de precisão. E um dos eventos mais importantes também foi a abertura do evento, que foi o encontro anual da Europa sobre ciência animal, foi em 2016. Nós fizemos uma apresentação lá de abertura nesse evento. Foi lá em Belfast. E por que isso acontece cada vez mais forte? Então, essa imagem simboliza muito. Em 2005, nós tivemos a posse, né, a nomeação do Papa. E esse evento, a próximo slide, é na mesma sala e a mesma importância que a nomeação do próximo Papa. Então, em 2005, era essa a imagem. Em 2013, foi essa a imagem. Então, já estava todo mundo conectado, é muito contrastante. Eu vou voltar à imagem de 2005. Olha só, o comportamento das pessoas, os telefones não eram tão poderosos quanto aqui em 2013, que eles não só gravam, mas eles localizam, fazem muitas coisas que o mundo inteiro usa hoje com smartphone. Então, durante os estudos para pecuária de precisão, nós também acompanhamos essas mudanças.
Os senhores vão ver na apresentação que nós tivemos uma época em que nós fizemos um teclado de computador para ser usado em campo, no meio do pasto, que ele era feito de tecido, porque não tinha outra maneira, não dava para levar um computador para o campo, não dava para levar um laptop para o campo, não existia smartphone. Nós tínhamos uns coletores de dados, que era alfanumérico, que era muito complicado, e aquelas teclas de funções que nós tínhamos que chamar o menu, que o operador em campo não conseguia manejar, cuidar do animal e, ao mesmo tempo, manejar aquela máquina sensível. Então, durante a evolução, os senhores vão ver na apresentação que a gente fez até um teclado de computador com tecido, um pano, justamente para irmos passando essas barreiras que existiam muito fortes antes e que hoje é muito fácil de trabalhar com pecuária de precisão, com automação na pecuária, ainda não está bem divulgado. E essa apresentação tem bastante foco em fazer a divulgação do trabalho, porque veio para ficar, é inquestionável que nós teremos cada vez mais, né, automação em campo. E eu quero que todos vejam como que isso evoluiu, pelo menos uma pequena história, né, um resumo da história. Era isso. Quando nós começamos a trabalhar com bovinocultura, já faz mais de 30 anos, era essa a realidade aí. Essa foto é aqui, no Mato Grosso do Sul, é no Pantanal, gera bastante Nelore, os animais eram trazidos de longe, caminhavam distâncias bem grandes para poderem ser manejados no mangueiro, e tinha que vacinar, tinha que vermifugar, e ponto e acabou. Alguns produtores, devido à dificuldade, alguns não sabiam quantas cabeças tinham com precisão. Não sabiam os quilos desses animais. Não dava para imaginar. Não precisa ser tão grande a fazenda. E existe uma moeda, um dinheiro do produtor de bovinos, que é quilo de carne, que é arroba. Então, se a gente pensar bem friamente, o produtor, ele tem dinheiro transformado em arroba. Só que ele não sabe quantos animais tem. Então, ele não sabe quantos que esses animais estão pesando. Logo, ele não sabe quanto dinheiro ele tem. E ainda mais, se essa arroba vai se transformando em dinheiro, hoje o gado magro, né, estamos entrando no inverno agora, ele vai sair do inverno pesando outra coisa. Então, o produtor não consegue predizer, né, com bastante precisão, o quanto de dinheiro ele terá em setembro, outubro, novembro. No nosso trabalho, além de nós mostrarmos as dificuldades que nós passamos para chegar, eu posso dizer que hoje o produtor pode dizer quanto de dinheiro em reais ele terá 31 de dezembro, sendo que esses reais não estão no banco, estão no pasto. Ele pode dizer qual lote de animais ele preparará para embarcar em setembro, para esses animais que já serão separados hoje, em setembro eles serão embarcados para pagar um boleto que vai vencer lá em outubro. Então, eu já posso saber hoje quais animais e em qual pastagem da minha fazenda vão estar com peso suficiente para pagar uma conta lá de setembro. Isso tudo hoje é possível porque nós temos sensores instalados em campo que vão me marcar a curva de ganho de peso de cada animal. E se eu selecionar os animais que estiverem com uma ascensão da curva de peso suficiente para estarem em terminação naquele período que eu vou precisar do dinheiro, eu vou conseguir planejar o meu desenvolvimento financeiro, isotécnico. O contrário é verdadeiro. Se o animal não estiver com a ascensão da curva suficiente, estiver um pouco mais baixo para terminar nesse período que eu preciso, ele fica para pagar uma outra conta. E eu posso mudar esse animal para um outro pasto
ou mudar a ração desse animal para que ele termine naquele período que eu preciso. Essa gestão hoje já é possível, por conta de softwares que muitos dos nossos alunos já desenvolveram. Lá no mestrado que eu comentei agora há pouco, nós já tivemos a defesa de mais de 40 teses. Então, esses softwares, eles podem até predizer o lucro que eu terei com aquele piquete em 31 de dezembro, com aqueles animais. Vamos adiante com as imagens, porque tem muita conversa para contar. Bom, aí eu ainda tinha cabelo branco, quando nós começamos a desenvolver um sensor para identificar o animal. Esse aí é um chip, um transponder, que nós colocamos na prega do umbigo do animal. Acontecia que os primeiros que nós começamos a desenvolver, os senhores vão ver uma imagem aí, ele era do tamanho de um grão de arroz. Porque existia esse sistema que era para identificação de armamento, para guerra, ou outras coisas desse tipo. E nós imaginamos de colocar em bovinos um sensor por radiofrequência. E pusemos aquele pequenininho que nós compramos, custava $20 na época. Impossível de usar. Porque como ele era pequeno e o subcutâneo do bovino é frouxo, nós colocávamos na paleta, né, e aquilo ia parar lá no pé. Então, nós aumentamos o transponder, porque nós precisávamos de distância para leitura, nós precisávamos de velocidade para leitura, e como ele ficou pesado, em torno de 14 gramas, aí que ele migrava mais rápido ainda. Então, nós substituímos o vidro da cápsula, e assim mesmo ele continuava migrando, até que nós achamos um local que era perfeito, que era uma bolsa, um fundo de saco cego, que é a cicatriz umbilical, e nós começamos a aplicar ali esse transponder que resolveu muito problema. E daí nós começamos a identificar os animais, que eles marcham acelerada, 40 km por hora, eles passavam perto da antena e já eram identificados. Esse é o mestrado da Facom, que eu falei, tem uma página, né, no site da universidade. Esse é um painel que mostra o desenvolvimento dos chips, né, ou dos transponders, só para os senhores terem uma ideia do que nós passamos, mas começando do lado esquerdo, no topo, lá em cima, tem um transponderzinho muito pequeno. E aqui, ó, dá para apontar. Esse aqui foi o primeiro que nós compramos e funcionou porque identificava dentro do boi, mas não dava, ele funcionava dentro do boi, né? Depois nós evoluímos até chegar nesse maior aqui, que é exatamente metade de uma caneta Bic. Então dá para ter a ideia do diâmetro dele, do comprimento. Só que, como eu disse, ele ficou pesado, ele migrava muito. E a cápsula era de vidro, nós trocamos a espessura do vidro para não quebrar, porque o vidro é considerado resíduo na carne. Aí depois nós começamos a testar resinas, tinha essa resina, até tinha um furo, porque nós tínhamos que suturar esse equipamento no subcutâneo do animal para ela não migrar, né? E no fim nós testamos a resina de mamona, como está escrito aqui, eles eram suturados no músculo. Aqui embaixo nós testamos porcelana de vários tamanhos e pesos. E esse aqui é o umbilical, que na imagem anterior eu apareço colocando no umbigo do bezerro. Esse umbilical, depois foi a resina de mamona, foi substituída pelo Biobond, que é uma substância biocompatível também, e ficava mais barato produzir assim do que com a resina de mamona. Então pronto, e lá embaixo as agulhas dos aplicadores, porque nós tínhamos que colocar isso no umbigo, né? Então nós fizemos aplicadores, passamos por vários testes. E esse é o aplicador desenvolvido por nós, essa agulha, ela deposita esse transponder no subcutâneo na prega do umbigo. Só que não se usa mais isso hoje, isso é apenas história. Depois nós fizemos os que colocam dentro do rumen, esse aqui é feito de material plástico, reciclável, e os aplicadores também, que nós desenvolvemos, desenhamos, modificamos, é colocado pela via oral,
do animal preso no brete. Aqui ainda tinha cabelo preto, não era branco igual hoje. Bom, todos esses transponders, eles seguem uma legislação mundial. As antenas também devem seguir uma legislação mundial, nós testamos várias. Nessa época ainda não tínhamos o mestrado, hoje nós já desenvolvemos leituras. E esse é o que eu falei, o teclado do peão, que ele é feito de tecido. Isso pode ir ao campo, joga no chão que ele funciona. E essa leitora aqui, no caso, está ligada junto com a balança, mandando as informações para o computador. Então, tem a leitora de painel, que fica no brete, a leitora de mão, para fazer a leitura do teclado do peão, e a balança. Hoje, tudo isso já está acoplado dentro do celular, viu? Aqui, como nós tínhamos, então, a possibilidade de identificar o animal em movimento, nós começamos a imaginar maneiras de registrar todos os eventos. Então, essa tela que está escrita aí, pecuários, a pecuária dinâmica, isso foi um software que nós desenvolvemos, a Embrapa desenvolveu, onde tudo que era feito com aquele animal podia ser gerenciado pelo telefone celular com o produtor no brete trabalhando. Então, aí aparece o nome do animal, né, o Barnabé, o número do chip dele, o peso que a balança manda imediatamente para o software, a data, o horário, e se eu fiz alguma manejo com esse animal, no caso a vacina de aftosa, já também anota no software imediatamente aquilo que estava sendo feito. Nós começamos com vacina de aftosa, mas depois virou carrapaticida, virou discórnia, virou diagnóstico de gestação, virou castração, virou a parte. Tudo pode ser anotado nisso e a gente faz os comandos no telefone celular. Não precisa mais fio, não precisa mais nada. Aí está. Depois, com o evento da febre aftosa, aqui no Mato Grosso do Sul, foi no sul do estado, em 2005, se eu não me engano, nós tivemos um prejuízo terrível, né? Lucro cessante, uma monta muito grande, por conta dessa doença. E nós fomos convidados pelo Ministério da Agricultura para apresentarmos uma análise de por que tinha acontecido a aftosa aqui no Mato Grosso do Sul. E nós fizemos um estudo profundo, foi muito interessante. Esse é um assunto muito interessante, principalmente agora que nós estamos na iminência de parar de vacinar contra a aftosa, né? Mas depois que nós apresentamos, o governo também nos pediu para que nós desenvolvêssemos um sistema que predissesse o surto de aftosa. Meu Deus, como que eu ia fazer isso? Né, a gente pensava em dosar anticorpos circulantes, né, anticorpos contra o vírus da febre aftosa. Nós pensávamos em monitorar visitas periódicas nas regiões de fronteira com os outros países. Olha, uma infinidade de atividades. Até que, relendo pela milionésima vez o nome da doença, que era febre aftosa, nós observamos que tinha um sinal que acontecia primeiro dos outros sinais clínicos, que era a febre. Então, nós começamos a imaginar, desenvolvemos a arquitetura, né, e mandamos fabricar um chip termômetro. Essa imagem aqui é dos primeiros 30 chips termômetros que foram produzidos para serem utilizados em bovinos. E daí nós imaginamos em colocá-lo na prega umbilical, só que nós tivemos que desenvolver uma maneira para que quando a leitora lesse a temperatura na prega umbilical do bezerro, no display da leitora aparecesse a temperatura do reto do animal. Isso demorou um pouco, foi a primeira tese de mestrado que
que nós orientamos na Facom. E hoje em dia, o transponder termômetro já é rotina. Nós já usamos para várias funções o termômetro, o transponder termômetro, o chip termômetro, que foi desenvolvido por conta do controle de uma doença econômica muito prejudicial, que era a febre aftosa. Então, essa é só uma imagem do chip termômetro. Nós vamos falar lá na frente de uma aplicação desse equipamento. Isso aí quando nós fomos para desenvolver mais sistemas junto com a França. Esse foi o primeiro rastreador de bovinos. Trata-se de uns colares que eram colocados, né, no pescoço do animal. Esse sistema ficava em campo com bateria e rastreava o movimento dos animais, que eles usavam esse colar aqui. O preço de um colar desse era $30 mil, cada um deles. E depois nós chegávamos nessa caixa aqui, ficava no campo protegido, e plugávamos um pendrive para levarmos depois lá para o escritório para sabermos onde que os animais tinham estado. Era um colar para rastrear o movimento dos animais. Bom, para que nós imaginássemos o comportamento desses animais, porque me valia a pena saber onde que o animal estava para relacionar aquilo com o comportamento do animal. Então, nós tivemos que conhecer o ambiente aonde esses animais estariam, isso no desenvolvimento do estudo. Porque se o animal ficasse numa posição bastante tempo, eu tinha que saber se naquela região, por exemplo, tinha sol ou tinha sombra, dependendo do horário do dia. E o pasto eu já controlava mais fácil, eu anotava, né, deixava ali no banco de dados. Mas eu tive que georreferenciar, nós tivemos que georreferenciar cada uma das árvores que nós tínhamos no nosso pasto. Como não era uma integração lavoura-pecuária-floresta, por exemplo, onde nós temos a área de floresta, era um pasto assim extensivo, como os senhores podem ver na imagem, então nós tínhamos que saber o comportamento do animal, se ele preferia sombra ou sol. Mas para que isso? Para eu saber qual horário ele faz o pastejo, porque se ele suporta mais a temperatura alta ou não, porque quando eu for fazer a introdução de uma raça num ambiente no qual antes ele não habitava, eu preciso saber se esse animal vai suportar a temperatura, o sol, se ele vai ficar mais tempo deitado na sombra sem poder pastar. Então, nós começamos a usar a identificação, o chip, com mais funções de zootecnia. Além do que eu falei anteriormente, que foi uma função de clínica, né, de função de fisiologia, saber a temperatura do corpo do animal, associado se ele estava no sol ou na sombra, saber se um pasto, no caso, se eu quiser colocar um pasto na minha propriedade, saber se aquela raça prefere mais o pasto A ou o pasto B, saber ainda se aquela raça, naquele pasto, se ela prefere mais pastejar onde está a sombra, ou onde tem o sol, e assim sucessivamente. Chega ao ponto de nós podermos saber, inclusive, se o piquete A, B ou C, se eles estão equilibradamente férteis. Se eu coloco um mesmo lote de animais num piquete, e esse lote de animais tem o ganho de peso médio tanto, se eu mudo esse lote de animais para um outro piquete, e lá esse lote tem um ganho de peso menor, eu posso inferir que o capim lá naquele lote B não está tão nutritivo quanto o capim daquele piquete A. O capim do piquete B não está tão nutritivo quanto o do piquete A. Mas muda a estação do ano. Muda se choveu. Muda só. Sim, muda. Eu estou levando em conta que tudo foi observado. Eu repito o experimento no outro ano, eu tenho que aumentar o número de animais para poder diminuir a interferência individual.
mas eu ainda posso, assim, usar esses animais como indicadores de eficiência da pastagem. E, consequentemente, se eu devo ou não corrigir o solo. E aí a imagem do nosso piquete, são de 70 hectares, e as árvores foram identificadas e localizadas. Como eu sabia o trânsito do sol, eu podia dizer que naquele horário o animal estava no sol, ele estava na sombra. E aí nós estamos evoluindo. Cada um desses assuntos foi motivo de um trabalho de tese. Até que nós começamos, junto com a Facom e a Universidade Católica Dom Bosco, a Faculdade de Mecatrônica também, de Engenharia Eletrônica, a desenvolver os equipamentos aqui no Brasil. Aquele colar que eu falei, que foi feito na França e chegou aqui para nós, deu problema de alfândega, foi horrível para retirar aquilo, porque ficou preso. Aí nós começamos a produzir aqui em Campo Grande, um colar daquele de $30 mil, nós conseguimos produzir por R$200. Pasmem. Mas esse prazer do desenvolvimento da ciência e da tecnologia e dos equipamentos é muito interessante. Aí está. Nós, então, começamos a desenhar a movimentação de cada animal. E daí, eu até um dia, numa defesa de tese, o aluno, ele estava se preparando, era nosso orientado, e ele não entendia o que eu queria, não entendia. Rapaz, eu não quero saber o número, né, a localização, quantos graus, minutos e segundos que esse animal está no globo terrestre. Mas o que o senhor quer saber, então? Ele perguntava, eu quero saber o que o boi está pensando. Me sacaneou muito tempo por isso. Porque era mais ou menos se tivesse uma vaca andando na frente desse touro o tempo todo, e eu soubesse, por outra informação, que aquela vaca estava num período fértil, eu sabia que aquele animal estava querendo cruzar com aquela vaca. Então, era uma maneira de descobrir o pensamento. E assim que ele estava emagrecendo, ele precisava beber água e não conseguia, ficava mais tempo ali em volta do bebedouro, eu podia pegar aquele animal para ver qual era o problema que possivelmente estivesse acontecendo. Então, nós podemos fazer uma análise comportamental de bovinos, né, baseado nas trajetórias que ele fazia em campo, né, a movimentação deles. E até que a gente também imaginou de pesar esses animais em campo. Eu fico falando que o animal ganhou peso, que o animal perdeu peso, mas com isso já funcionando, um termômetro funcionando dentro do animal, a localização funcionando do animal, a identificação do animal. Nós falamos, mas temos que pesar esse animal também livre em campo. E essa é a imagem da gente desenvolvendo um sistema para pesagem automática dos bovinos, e essa Wheelbox, que é essa caixinha que está no círculo vermelho, foi a nossa primeira associação de diferentes aparelhos que mandassem numa ordem pré-determinada as informações para o aplicativo ou o software, que nesse caso já estava distante do campo, porque nós fizemos transmissão por ondas de rádio, na época ainda era por onda de rádio. E aí os senhores podem ver aqui a leitora funcionando, aqui a balança funcionando, e aqui a Wheelbox, que associava essas duas informações de identificação e de pesagem, numa ordem pré-determinada, encaminhava aquilo tudo para a distância no escritório da fazenda, poder fazer o registro dessa informação. E a coisa evoluiu. Nós continuamos produzindo esses equipamentos, esses são protótipos que nós desenvolvemos aqui na faculdade e da Embrapa, e isso passou a ser usado. Alguns produtores que gostariam de customizar essa automação nos seus rebanhos, nos procuravam e a gente aproveitava para desenvolver sistemas. Esse sistema aí acabou com o problema de fazer por
a transmissão por rádio que nós usávamos antes, a antena e o receptor, o transmissor e o receptor, eles tinham que ter uma visada. Um tinha que enxergar o outro. Com esse novo sistema que está aí na imagem, não. A gente podia pôr em qualquer lugar e transmitir até 30 quilômetros de distância. E vale a pena dizer que eu não precisava puxar fio de energia até lá no meio do piquete do boi para poder fazer funcionar um sistema desse. Nós já estávamos a essa altura gerando a própria energia para esses pontos remotos usando placas solares. E aí a coisa foi virando gambiarra, com gambiarra, e algumas imagens. Isso aqui era um telhado feito lá no meio do campo, com GPS aqui do Semagref, com uma balança. Depois a gente conseguiu colocar dentro de uma caixa de acrílico, porque ficou mais protegido da chuva. A bateria era desse tamanho aqui, né, e nós colocávamos na entrada do bebedouro, ou na entrada do coxo, né, que nós cercamos o bebedouro e cercamos o coxo, e os animais, para entrarem, para beberem água, tinham que passar por cima da balança, que ela está aqui. E isso era transmitido lá para o escritório da fazenda, com essas informações de cada cabeça, em tempo real, automatizado. Você não precisava ficar ligando e desligando. No fim do dia, você tinha todas aquelas informações. E analisando aquelas informações, comparando com a vida do animal, com o ciclo de vida do animal, nós podemos dizer que a vaca estava no cio, que a vaca ia parir, nós podemos plotar a curva de ganho de peso da mãe gestante e do feto dentro da barriga dessa mãe. Chegava um ponto em que, por algum motivo, a curva de ganho de peso do feto caía bruscamente. Diagnosticava um aborto. Então, tudo isso passou a ser possível de ser feito. E nós chamamos de pecuária de precisão. Tá bom? E cada dia mais é possível de ser aplicado. Comparando com agricultura de precisão, nós sabemos que existe adubação da plantação com diferentes níveis de adubo. A composição do adubo ela é feita dentro da máquina que vai adubando e conforme a mancha de solo, ela larga mais ou menos determinado componente. A gente sabe que existe. O trator ele anda sozinho, porque ele dirige com GPS. E nós estamos aplicando esse tipo de automação na pecuária de bovina, de corte. Então, cada vez mais, a Embrapa, com seus parceiros, vai lançando mais equipamentos e que estão, alguns deles, disponíveis no mercado, sim. Aqui, a gente, depois observando, né, por imagem de satélite, como que funcionava aquilo tudo, e eu podia plotar nessas imagens, colocar nessas imagens, o deslocamento dos animais, por exemplo. Aí nós podemos ver a composição da cerca, essa linha verde é a cerca que nós fazemos, e aqui no meio, o ponto central, praça de alimentação, os animais, para virem aqui nesse centro para beber água, ou aqui, né, nesse bebedouro, eles têm que passar por essa entradinha aqui, onde está a balança. Então, eles ficam nesse pasto, para entrarem para beber água, eles devem caminhar por aqui, para beber água, então eu peso e identifico o animal que ele entrou aqui nesse momento. E o tamanho desse cercado, que pode ser redondo, deve ser proporcional à quantidade de cabeças que eu tenho nessa pastagem. Essa é a imagem muito rápida, muito simples, da pesagem dos animais. O animal, ele é pesado diariamente, porque ele vai beber água diariamente. Então, existem momentos em que um animal está passando pela balança, vem outro e pisa logo atrás. Nesse momento, cancela aquela leitura. Porque nós temos no nosso banco de dados o quanto que um animal consegue ganhar de peso por dia, né, se ele for saudável,
dependendo da raça e do pasto em que ele está. Então, eu não peso 100% do rebanho por dia. Não peso. Por conta um animal que pisa, fica muito tempo na balança, aí vem outro e começa a lamber, porque eles acostumam tanto com a balança que eles param ali em cima. Então, tudo isso o software já consegue filtrar esses defeitos. E essa é uma curva, né, essa linha azul, na verdade, é a curva de ganho de peso desse animal aqui, o 0021, e as tomadas de pesagem em vermelho, que são diárias, porque aqui a data, né, são os dias em que eles foram pesar. Eu sei que esse animal tem essa curva de ganho de peso, e eu posso, então, predizer quando o animal estiver aqui, quanto que ele vai pesar quando ele estiver nessa data aqui, porque eu sei que a curva vai ser ascendente assim, salvo se ele não ficar doente. Então, com essa curva, eu consigo predizer o quanto de dinheiro eu terei no meu bolso, considerando que o boi ainda está vivo. E aqui as imagens apenas de tudo isso que eu já falei, mas a gente vai poder... não sei se vai ter dúvidas, né? Mas aqui na Embrapa Gado de Corte, a gente fica à disposição para qualquer esclarecimento. Então, as imagens da gente desenvolvendo o chip, do umbigo, o teclado do peão, essa é a primeira balança de passagem que nós fizemos, era com caibro de telhado, e a gente pôs a balança no chão, era muito imprecisa. Aqui os transponders que nós desenvolvemos, e esses aqui os primeiros chips com termômetro que foram feitos para bovinos. E eu falo que é exatamente metade de uma caneta BIC, porque aqui está a caneta BIC, aqui é o transponder que a gente usa, que tem o termômetro, e esse é a primeira leitura com termômetro que a gente usava. Depois veio o Pecuários, que é um software que faz tudo isso, né, software para manejo de produção, com suplementação na seca, o software ele podia ser embarcado em tablets, e até um portal da internet que se chamava ESAP. Nós desenvolvemos também uma arquitetura de mangueiro que permite que todas as porteiras, a balança, o aparte, aquele ovo, né, que a gente chama de ovo, a gente apelidou de ovo eletrônico, tudo isso pode ser automatizado, e eu determino no celular que os animais até 300 quilos vão para a porteira 1, de 301 a 400 quilos vão para a porteira 2, os machos vão para a porteira 4, os machos de até 8 meses vão para a porteira 4, os machos com mais de 8 meses vão para a porteira 5, e, por exemplo, eu faço isso no celular, tenho os filtros, eu ligo, ponho o celular ali do lado e vou vacinar o rebanho. Quando termina, está tudo separado, porque as porteiras abrem e fecham sozinhas, numa arquitetura que impossibilita do animal ficar rodando no próprio eixo, como são aqueles ovos com várias porteiras, e que o peão fica em cima batendo aquelas varas, para o gado pegar e entrar na porteira certa. Ou seja, nós também desenvolvemos a arquitetura de um mangueiro, que é vendida hoje no mercado também, assim como a balança de passagem também é vendida. Aí nós ainda evoluímos, temos um projeto que está indo ao campo agora, que é a internet das coisas, usada em pecuária de corte, né? A IoT, internet das coisas, para integração lavoura, pecuária, floresta. Então a pecuária vai ser toda gerenciada com esse sistema que a gente desenvolveu, e aí está só desenhado como para chamar a atenção, no caso aí da balança de passagem, que é a Balpass. A Balpass ainda, ou nosso sistema, permite que a gente faça o acompanhamento das propriedades de uma maneira bastante amistosa pelo smartphone. São símbolos que vão chamando a atenção e o produtor vai abrindo, vai avaliando o que está acontecendo naquela propriedade dele, e até que ele diagnostica um problema, aquele animal ou aquele piquete, ele manda a atitude precoce resolver logo o problema. Esse nosso trabalho já saiu até na revista Forbes, por conta
de uma reportagem com o antigo presidente da Coima. Mas o nosso trabalho já foi premiado. E o ESAP pegava tudo isso, tudo, e colocava num portal da carne, que podia transitar, né, pelas nuvens e dispor os serviços para todos. Muitos desses serviços ainda não foram acionados, porque a Embrapa não tem como tocar esse serviço. Não tem gente que fique ali alimentando. Daí o interesse com iniciativa privada para fazermos parceria em vários desses trabalhos. Viu? Já o rastreamento, quando nós tivemos o problema da febre aftosa, nós desenhamos uma barreira sanitária de 30 quilômetros na fronteira com os outros países, e que os animais que passassem por ali, ou que fossem vendidos em leilões, por exemplo, chegava no leilão 1.000 cabeças de 100 produtores, e eles eram vendidos para outros 200 produtores, e aquela viagem transforma uma malha, né, de entrada e de saída de animais, e tudo isso a gente podia fazer em segundo, porque estava tudo registrado num banco de dados. Hoje em dia isso é feito no lápis e papel, é complicadíssimo. Aí um desenho da barreira sanitária que a gente planejou fazer, mas só ficou no papel. Esse é sistema de medição de temperatura em bovinos, usando temperatura solar. Nós já desenvolvemos sistema não só solar, mas que o transponder ele gera energia própria 24 horas por dia. Essa é a 4ª geração, que nós já está pronto, já foi defesa de tese de um menino, e nós esperamos parceiro para colocar isso no mercado. Eu repito que não só é energia solar, porque à noite ele ia desligar, não é? Mas nós já conseguimos agora o transponder gerar a própria energia, porque antes o transponder era passivo. Ele precisava entrar no campo de atuação da antena para gerar a própria energia. Quando ele saía daquele campo de atuação, ele não funcionava mais. Esse que nós temos agora, que já está pronto, ele gera a própria energia 24 horas por dia. Precisamos de parceiros. Pronto. Com esses sistemas funcionando, com essa transmissão, com os softwares de análise, inteligência artificial, a gente não precisa mais de rufião para saber se a vaca está no cio, com alto grau de precisão, né? Isso é defesa de tese, a banca examinadora avaliou muito bem, e nós também podemos predizer com antecedência, 2 ou 3 dias, o momento de parto daquela vaca, e se ela estiver no pasto maternidade, em torno do bebedouro, vai ter uma porteira que para essa fêmea vai abrir e ela não vai poder voltar para o pasto, vai ficar sequestrada ali na sombra, na água e com o pasto, para que o veterinário ou gerente corra lá e já acompanhe o parto daquele animal, que vai acontecer nos próximos 2 dias. A balança, que antes era colocada em campo, nós embarcamos num smartphone. É bem isso mesmo. Para aplicação de medicamento, para aproximação do peso do animal, para separação de lotes, a gente hoje em dia já pode pesar o animal com o telefone celular. Nós anunciamos isso há anos e hoje em dia já tem empresas que estão tentando comercializar isso. Nós temos o pulo do gato por conta de informações que, por ser uma empresa de pesquisa, nós temos. Buscamos parceiros também para desenvolvermos e colocarmos isso no mercado. Então, a Livestock Precision Farming, pecuária de precisão, é realidade. Nós podemos falar por esse tempo que nós ficamos de cada um desses produtos, mas não é a intenção. Aqui, justamente com a organização do evento, nós tínhamos mais que provocar a todos e esperar que encontremos, num futuro muito próximo, a aplicação dessa ciência, né, que é a automação ou a internet das coisas para a pecuária. Tá? E aí, então, até mudarmos o nível da qualidade do nosso produto. Hoje em dia, o Brasil faz rastreabilidade, dizendo que tem alimento, que é um alimento seguro, mas não tem nada de sanidade anotado, né? E gerenciamento de pecuária é pior ainda. Aqui no Mato Grosso do Sul,
né, um dos maiores rebanhos do Brasil, os produtores, com todo respeito, eles estão, sim, fazendo a parte deles, eu admiro, eu sou produtor também, não tenho nenhuma cabeça de gado, mas eu me considero produtor. Ele, às vezes, é orientado pelo vendedor, né, de medicamento, de suplemento, o que for, né, ou pelo vendedor dos laboratórios. A Embrapa deu a cara a tapa e criou um sistema que é o calendário de manejo zootécnico e sanitário. Está publicado na nossa página o que o produtor deve fazer em qual período de vida daquele animal para que ele tenha o máximo de eficiência, em considerando as vacinas, considerando cio, considerando reprodução, considerando otimizar os manejos em épocas próximas, para não ter que trazer o animal mais de uma vez ou excessivamente ao mangueiro para eu fazer uma vacina, um vermífugo que eu já podia ter feito antes, em outro período, fica preso a datas que estão na bula. No caso, a gente pode atrasar ou adiantar sem nenhum problema. E a Embrapa deu a cara a tapa e escreveu esse calendário, que o próximo passo é colocar isso dentro de um smartphone. Se nós tivermos o alimento seguro, que nós dizemos ter, baseado na rastreabilidade, que a gente diz ter, mas se nós tivermos de verdade a sanidade registrada e o gerenciamento registrado, aí nós poderemos ter, né, essa imagem de verdade. O topo da coisa não é alimento seguro, o topo da coisa é o controle da pecuária e o controle da saúde. E daí vem a rastreabilidade de graça e nós poderemos vender o alimento do Brasil verdadeiro. Ele é seguro, nós sabemos disso, mas ele vai ter um selo com muito maior confiança. E é isso, uma imagem alegre, bastante infantil, só para que a gente entenda onde que nós queremos ter. Todos sabendo tudo dos outros. O comprador vai ter um código de barra na carne que vai estar à disposição, e ele, com uma leitora do supermercado, não pode pôr a foto do animal, porque dizem que dá dó, né? Que é uma outra realidade que está se apresentando, que é a compaixão do homem para com os animais. Não pode pôr aí a foto, mas dizer qual é a raça, onde que ele nasceu, onde que ele cresceu, que se ele teve doença ou não, tudo ali vai embarcado para que essa carne tenha cada vez mais valor e qualidade. É o que nós praticamos hoje na Embrapa, a grande propaganda nossa do tripé da bovinocultura, que é alimento, e os senhores podem ver aí, que é farto e bonito, genética, os senhores estão vendo aí um excelente exemplo de animais, e a saúde, que eles parecem sadios, né? Então, esse tripé alimento, saúde e genética é o que movimenta a pesquisa na Embrapa Gado de Corte, e agora a integração com a floresta, com a fixação de carbono, com a melhor ambiente para o desenvolvimento dos animais em pastos sombreados, e esse é o grande coqueluche do momento, o nosso alvo principal, e ainda gera uma imagem maravilhosa como essa. Agradecemos a atenção, esperamos tê-los provocado bastante para que busquem conosco mais informações, tá bom? Eu sou Pedro Paulo e o Quintino Isídio é outro colega do Mangueiro Digital, que é esse laboratório, sem dizer o nome dos outros tantos que são da Embrapa, que também trabalham nisso, para não correr o risco de esquecer ninguém. Ok? Muito obrigado, então, e até a próxima.